Sexto episódio de O Espetacular Homem-Aranha de 2008, nerdaiada. Sem muita enrolação, bora ver o que de mais importante rolou no episódio anterior. A máfia começou a produzir vilões junto com o Osborn para distrair o Homem-Aranha. Assim ele não vai mais atrapalhar o rei do crime. O Harry e o Peter fazem teste pro time de futebol. Os dois mandam bem, o que deixa a gente meio encucado. Como o Harry tá mandando bem, se ele é um merda, tá ligado? A Gwen tenta chamar o Peter pro baile de outono, só que não consegue. O Aranha vence o Homem-Areia. O Peter decide não mandar mais bem nos testes pro time de futebol, o que vai fazer com que ele volte a ser excluído pela galera popular. O Harry entra pro time junto com o Brown, que é amigo do Flash. O Harry começa a sair com a Glory. Isso foi o que de mais importante rolou no episódio anterior, né, Dayada? Agora bora pro episódio 6. O episódio começa naquele laboratório fudido do Osborn do episódio passado. O Dr. Octavius está conversando com o O'Hearn. Eles estão tentando fazer outro experimento da cura gay. O Octavius está falando que a pele do O'Hearn vai se fundir a uma tal armadura ultra resistente, que é para ele pensar bem antes de fazer isso, o que mostra pra gente que na verdade o Octavius é bonzinho aqui nesse universo. O cabeça de caixa d'água fita o que o doutor tá tentando fazer e toma a dianteira dizendo que o O'Hearn vai ficar mais boladão que o The Rock depois de temperar sua salada com testosterona sintética. O Octavius despeja o líquido lá ele no O'Hearn. Ele explica que essa armadura é uma couraça impenetrável que impede qualquer viadagem de atingir o seu corpo. E além disso, dá mais 250 de poder de macho alfa sigma. Só que o efeito colateral é que ele vai passar a ser corno pro resto da vida. O Norman olha pra ele e fala antes corno do que dando cu. O cabeça de martelo vai ficar puto. Vai virar pra ele e dizer que esse comentário do Norman foi bem homofóbico. O Norman diz que votou no Lula e fica tudo certo. O O'Hearn vê um tumulto ali e pergunta por que tem um chifre na cabeça dele, que ninguém disse nada sobre ele ser corno pro resto da vida. Aí ele vai ficar puto, estoura a jaula, grita que isso aí é culpa do Homem-Aranha e sai correndo pela cidade. E aí vem a introdução. Rápido, objetivo e é isso. Sem enrolação para iniciar os episódios agora. A série já tá na metade da primeira temporada e eles não precisam se preocupar mais em reter público no começo dos episódios. O cara que vai assistir a esse episódio já tá gostando da série, tá ligado? Depois da introdução, vemos as meninas super poderosas que agora se identificam como homens e ficam roubando lojinhas de esquina. O Homem-Aranha aparece e fica insultando elas, eles, enfim. O Aranha faz um surf ali com o capô do carro que eu acredito ser uma referência ao Homem-Aranha do Tobey Maguire que fez algo parecido no seu terceiro filme. E no final consegue parar ex-menines super poderosas. Nada demais, rapaziada, é só uma introduçãozinha pra gente ver o Aranha em ação. É bem meh pra falar a verdade. Eu tô fazendo essas piadas pra tentar deixar essa parte interessante, mas vida que segue. Estamos no laboratório do Connors. O Ed diz pra Gwen que tá chegando o baile de outono e pergunta se ela convidou o Peter. E ela, mano, tá mó cabisbaixa dizendo que ele não vai. O Ed sugere ir com ela. E olha a pilantragem aqui. Tá de olho na Gwen esse puto. Tira essa pata da Gwen, seu desgraçado. Eu tô vendo esse olhar malicioso aí. Estamos no clarim. O Peter ainda tá dando em cima da Beth. Na moral, mano, atacante demais esse Peter. Cê é louco. O Jameson tá gritando com ele, perguntando se ele tirou essas fotos com o rabo porque tão uma merda. Assim que o Jameson sai, o Peter vai voltar da em cima da Beth. E descobrimos que a Beth é 4 anos mais velha que o Peter. O Peter aqui nessa série tem 16 anos, ou seja, o moleque tá atacando uma mina de 20, mano. Cê é louco, ataca e ataca. O pior, velho, é que ela não recusa. O moleque vai sair felizão com a bingola apontada pro céu. Ele chega em casa à noite, todo pimpolão, e não consegue disfarçar a emoção de deixar de ser um nerdola fracassado. Ele dá o dinheiro das fotos pra Tia May e fala pra ela que acha que conseguiu um par pro baile de outono. A Tia May olha pra ele e pergunta qual é a doença encefálica que essa menina tem pra aceitar ir no baile com um bosta como ele. Ela sugere que ele não vá vestindo uma roupa de nerdola e fala que reservou um terno boladão do tio Ben e que precisam de grana pra alugar um carro. E aqui, mano, a gente vê que a Tia May não sabia quem era a Beth. Voltamos no clarim no outro dia. A Tia May foi lá conhecer essa tal de Beth. Olha a brisa da Tia May, mano. Ela foi conhecer a mina, tá
tá ligado? A cena corta pro Peter e pro Harry. Ele fala que vai no baile com a Glory. Na moral, mano, o Harry representou, hein? Ele tomou a Glory da Thaís Carla e a mina gamou nele, velho. Moleque fez o serviço bem feito. O Peter conta pro Harry que vai no baile com uma MILF. Só que o Flash, ele vai ouvir isso e vai começar a bulinar ele, dizendo que não acredita que o Peter é capaz de arranjar um par. Aí então o Peter vai fazer uma aposta com o Flash, que ele consegue sim levar uma mina gata pro baile. Quem perder essa aposta vai se fantasiar de líder de torcida no Halloween. Isso aqui vai voltar em alguns episódios lá na frente, nerdaiada, aguardem. O Peter recebe uma mensagem da Beth dizendo que a Tia May foi lá no Clarim. O corno do O'Hearn tá andando pela rua. Ele tá indo também no Clarim. O guardinha olha pra ele e diz que é proibido entrar corno no prédio. E o O'Hearn responde que antes corno do que dano boot. Ele entra no elevador, lá dentro tá um velho ruivo. O velho pergunta se ele tá indo pro jornal. O corno diz que sim e pergunta se por acaso o nome desse velho não é Parker. Ou seja, o O'Hearn tá indo atrás do Peter. A Tia May e a Beth estão lá fofocando horrores. O Rhino entra destruindo tudo, mano. Cê é louco, mó perigo isso aqui. Ele fica gritando pelo nome do Peter. A Tia May ouve e ela vai ficar encucada, mas a Beth vai proteger ela. Nisso, o Peter chega como Homem-Aranha. Ele tá em choque, pensando que a Tia May vai moiar o encontro dele. O corno vai pegar o Jameson e começar a gritar perguntando onde é que tá o Peter Parker. E olha que foda, mano. O Jameson vê o Peter e tenta proteger o moleque, dizendo que não conhece nenhum Peter Parker. Ele ainda faz uns sinais pro Peter fugir. Lembra que nos primeiros episódios a Beth disse que no fundo o Jameson é uma boa pessoa? Então, isso é comprovado aqui. Ele tá frente a frente com a morte e mesmo assim ele tenta proteger o Peter, que é um adolescente. Foda, né? A Tia May acha a atitude do Jameson foda. Ela fala pra Beth que fica feliz pelo sobrinho trabalhar com pessoas boas e termina dizendo que a Beth é muito velha pra ele. Olha só, mano. Miando o rolê do moleque, essa velha desgraçada. O O'Hearn pega a mesa em que elas estavam escondidas. O Peter chega, como Homem-Aranha agora, distrai o Rhino e salva o Jameson, que fica putaço. O Aranha pergunta o que o corno quer com o Peter e o Rhino responde que só queria encontrar o herói. E o Aranha reconhece a voz do corno do O'Hearn. E começa, mano, uma treta bolada no Clarim. Enquanto a treta tá rolando, o Peter deduz que o rei do crime tá por trás disso, já que o Flint Marko e o O'Hearn eram parceiros e do nada os dois viraram vilões. Ele sabe sobre o rei do crime porque o Flint Marko é um boca aberta e comentou sobre ele no episódio anterior. Mano, essa treta aqui é pesada, velho. O Rhino é um tanque ambulante. Chega uma hora em que ele atravessa uma parede e cai do prédio. O bicho é tão bolado que ele estoura o chão com impacto e ainda sai ileso. Nisso temos a introdução de um novo personagem na série, o Capitão Stacy, mas a gente ainda não sabe que é o Capitão Stacy. O Rhino, ele começa a debruiar a polícia, velho. O Aranha vê isso aí como um problema e ele vai decidir atrair o Rhino pra um lugar longe. Aí o corno começa a perseguir o herói, mas dá pra perceber que ele tá suando demais. Cara, o Rhino, ele causa um puta de um estrago na cidade. Ele coloca muita gente em risco. E eu acho que esse é o vilão mais poderoso até agora que o Homem-Aranha enfrentou na série. O herói, mano, ele toma um cacete do Rhino. Só que o Aranha percebe que o vilão tá ficando muito cansado e decide que vai explorar isso aí. Ele leva o vilão pros esgotos. O vilão acaba destruindo uns canos ali que sai vapor e acaba esgotando as energias dele. Ele acaba dizendo sobre o rei do crime também, outro boca aberta, igual ao comparsa. E aí então que o herói derrota o Rhino. O Rhino, ele tá muito desidratado, mano, ele tá alucinando, ele fica dizendo que prometeu pro rei do crime que ia matar o Homem-Aranha. Ele tá delirando por causa do calor. O Aranha vai aproveitar para tentar extrair algumas informações sobre esse tal rei do crime e pergunta o nome dele. O corno boca aberta fala, é Lincoln. A cena corta pro cabeça de nós todos. Ele diz que tá impressionado que a Oscorp já tá com um contrato para construir a cela de prisão pro Rhino. Olha isso, mano, como o Norman é um filho da puta nesse universo. Ele criou o Rhino e ainda ele vai fazer uma cela para esse vilão, o que nos leva a crer que ele cria os vilões para a máfia, lucra com isso e depois cria a prisão pra esses caras pra prefeitura, lucrando ainda mais, velho. Puta que pariu, esse cara é muito stonks. O Norman diz que as pessoas estão começando a se questionar da onde tá aparecendo tantos vilões, que agora é um momento de deixar esse negócio de super vilões um pouquinho de boa. O Cabeça de Lua diz que quem decide isso aí é o rei do crime. Ele ainda ameaça o Norman que caso contrário, ele vai espalhar pra todo mundo que foi a Oscorp que criou esses caras. O Norman diz
diz que não há nada que ligue os vilões com a empresa. O Cabeça de Martelo diz que o Octavius é uma testemunha, só que o pamonha do Harry vai entrar na sala, empolgadão, contando que tirou nota máxima na prova, que é o craque do time do colégio e que vai pro baile com uma mina gata. Só que o Norman, mano, é o Norman. Ele manda o moleque tomar no cu e diz que tá trabalhando. O Harry, ao invés de ele ficar puto ou triste, ele vai ficar com essa cara de capeta aqui. Voltamos pro Clarim e, obviamente, o Jameson tá putaço. Ele, obviamente, tá botando a culpa do que rolou no Aranha. O Peter sai do armário e... sai do armário, olha lá, perguntando se já é seguro sair. A tia May dá um abraço nele. A Beth vai chamar ele pra conversar. Ela diz que não vai poder ir no baile com o Peter, porque ela é muito velha e que isso aí é meio estranho. Bom, convenhamos. É, né? Mas na moral, a tia May, mano, ela miou o esquema do Peter, essa véia desgraçada. O velho ruivo entra na sala e o Peter chama ele. Sr. Foswell é o nome desse bigodudo. O Peter pergunta se o Foswell conhece um tal de Sr. Lincoln, que é o rei do crime, caso você não se lembre. O Foswell diz que surgiu um boato que esse tal de Lincoln é o chefão do crime. Só que ele foi investigar, mas não encontrou nada. Na verdade, ele encontrou que o Lincoln é um cara bom, honesto e que faz caridades, passando o pano para um mafioso. Isso é muito estranho, Sr. Foswell. Ou o rei do crime maqueia muito bem os seus negócios, ou o Foswell esconde alguma coisa. A cena corta para um prédio, o Aranha invade ele e ataca os seguranças. E agora temos o primeiro encontro do herói com o rei do crime. Aqui vemos, mano, que o rei do crime é o Lápide. O Aranha ameaça ele e toma uma piaba. O Lápide derrota ele facilmente. Isso aqui é para mostrar pra gente o quão forte esse cara é. O Lápide diz que não tá nem aí pros heróis, porque nenhum deles atrapalha os seus negócios. Só que o Homem-Aranha consegue combater o crime sem dificuldades. Só que enquanto ele brinca de vigilante, os verdadeiros vilões estão mantendo os negócios da máfia a todo vapor. O Miranha vai ficar puto com isso. Aí o Lápide vai oferecer uma saída. Ele oferece uma grana alta pro Homem-Aranha trabalhar pra ele por debaixo dos panos. E mesmo assim ele pode ficar ali combatendo uns crimes menores só pra passar o ar de bom moço. A única coisa que precisa é fazer vista grossa de vez em quando. O Peter vira pra ele, enche o peito e diz que nunca faria isso. E aqui temos um dos momentos mais fodas dessa animação. Eu já vou comentar sobre isso. Aí o Lápide chama a polícia. Diz que o Homem-Aranha invadiu sua propriedade, agrediu seus funcionários e ainda o ameaçou. O Peter fica tentando dizer a verdade, mas os policiais cagam pra ele e aí o herói precisa estourar o vidro pra fugir. Ele fica muito mal por ter que fugir da polícia. E é aqui que ele entende quem é o seu verdadeiro inimigo, que não são os criminosos de padaria ou os ladrõezinhos de lojinha de esquina. O real inimigo é a máfia. E isso aqui, meus senhores, é foda demais. E a cena corta. Agora vamos voltar lá na conversa do Aranha com o Lápide. Seja em qualquer mídia, adaptação, cara, em qualquer lugar, o Peter Parker sempre foi retratado como um cara íntegro e de bom coração. Em qualquer mídia, ele jamais aceitaria fazer vista grossa para um crime. Os seus princípios e valores não permitem que ele faça isso, até porque esse é o seu lema: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O Peter jamais aceitaria essa oferta do Lápide. Por mais que ele seja pobre, que precisa urgentemente de grana, ele jamais se venderia dessa forma. Os seus valores vão estar acima disso. Ele pode só se fuder na vida, mas ele sabe a diferença entre o certo e o errado, e ele jamais faria o errado sabendo o que é errado. Ele pode errar, mano, por inocência, mas jamais por corrupção. E é isso que faz um Aranhaverso 2 ser um filme problemático pra mim. Lá, mano, todos os Peter Parkers fazem essa vista grossa pro Miguel O'Hara no filme. Só relembrando, o Miguel O'Hara quer deixar o pai do Miles morrer pra não quebrar o multiverso. O Miles, ele não quer isso, ele quer encontrar outra forma, o que é o correto. Só que lá, todos os Peters decidem que o melhor a se fazer é justamente fazer vista grossa pro O'Hara, mesmo sabendo que é errado. Então, ao invés de eles tentarem encontrar uma alternativa para os eventos canônicos, todos eles decidem simplesmente não fazer nada. E isso não é o Peter Parker. Qualquer Peter Parker decidiria tentar encontrar uma alternativa para esse problema, mano. Qualquer um. Aí chega no filme e esse Peter Parker aqui, que acabou de dizer que jamais, repetindo, jamais faria vista grossa,
vai lá e decide fazer vista grossa. Por isso que o criador dessa série disse que não vê o Homem-Aranha daquele filme como sendo o mesmo que essa animação, porque o dessa animação jamais tomaria aquela decisão. O que faz, cara, total sentido. O Peter não faria vista grossa e ponto final. Ele pode viver se fudendo, mano, viver pobre, mas os seus valores vão ser mantidos. E isso aqui, meus amigos, é foda demais. Interessante também é o Rei do Crime ser o Lápide e não o Wilson Fisk. Na internet a gente encontra várias justificativas para essa mudança. A principal delas é que os caras viam no Wilson Fisk como sendo um vilão do Demolidor, tá ligado? Aí eles decidiram usar o Lápide aqui nessa animação. Só que na minha visão, mano, eu acredito que esses caras iam usar o Wilson Fisk mais pra frente e mostrar que o Lápide na verdade vivia de fachada, mas eu posso muito bem estar errado. Enfim, estamos na casa do Peter. Ele tá se arrumando pro baile, só que tá bolado. Ele não quer ir pra esse baile por não ter mais um par. Aí ele vai relembrar a gente sobre a aposta com o Flash. Ele vai falar que perdeu a aposta. A tia May diz que a MJ vai ir com ele, só que o Peter não sabia disso. Ou seja, a tia May arranjou a MJ pro Peter. Por isso que ela foi lá no Clarim falar pra Beth não ir com ele. Ela vai ver a MJ chegando pela janela. A série vai aguçar muito o nosso sentimento de antecipação em não mostrar a MJ de cara. A campainha toca, o Peter atende a porta, fica com essa cara de pangó e temos a primeira aparição da sensualíssima Mary Jane Watson na série. E o episódio termina com o Peter de pau duro com essa cara de pamonha. Ele termina, mano, o episódio bem, quem diria? E na minha visão isso aqui é muito foda. Na minha visão, o Peter terminar bem esse episódio é meio que a vida recompensando ele por ele ter feito a coisa certa em relação ao Lápide. Isso aqui é meio que uma recompensa por ele manter os seus valores. Se o episódio termina mal, poderia parecer uma punição ele não ter se corrompido, já que se ele tivesse aceito a oferta, ele ia terminar o episódio rico, ou seja, ia terminar bem. Ele terminar a série se dando bem é a recompensa por ele se manter íntegro aos seus valores. E isso aqui, cara, é maravilhoso. O episódio 6 de O Espetacular Homem-Aranha de 2008 é um caso curioso. Basicamente não acontece nada no episódio que adiante a narrativa. Aí chega no finalzinho e do nada a trama avança. Basicamente, mano, o episódio é uma grande batalha, só isso. Em relação ao personagem do Peter, ele só tá preocupado com o baile de outono. Tem nada de relações com outros personagens e tal. Aí chega no finalzinho e tchum, ele decide não se corromper e conhece a MJ. Até os 45 do segundo tempo, ele não tinha tido evolução. Aí no finalzinho, os caras desenvolvem o personagem. Em relação aos outros personagens, a gente vai ter a Beth, que decide não ir no baile com ele. O Jameson, que se mostra não ser tão filha da puta quanto a gente pensava. Temos a introdução do Foswell, que parece ser um cara que sabe mais do que fala. A MJ vai finalmente aparecer, mas a grande coadjuvante do episódio é a tia May, que arquitetou tudo por trás das câmeras quando arranja a MJ pro Peter. Temos o Rhino sendo um vilão forte e que mostra ser o maior desafio pro herói até o momento. O Aranha realmente não consegue tancar esse cara. Ele vai usar a inteligência para derrotar ele. E mano, basicamente esse episódio é uma grande batalha do Homem-Aranha contra o Rhino. E a batalha é realmente muito longa e muito maneira. Talvez essa seja a melhor luta da série até aqui. E realmente é muito bem feito, mano. Enquanto nos episódios do Shocker e do Homem-Areia a série deixou a desejar, aqui, mano, os caras entregam uma maravilha de lutas. Cê é louco, é frenética a todo momento, com mudança de cenário e situações que não vão te deixar desgrudar os olhos da TV. Como eu falei, mano, essa luta aqui é a melhor da série até aqui. A luta termina e a série meio que não desenvolveu nada da trama, até o Peter ir atrás do Rei do Crime aos 45 minutos do segundo tempo. O encontro com o Rei do Crime é maneiro, o cara realmente é muito forte. Aqui temos o real vilão da série, e o Peter percebendo que na verdade os inimigos que ele enfrentou são só fachada é bem da hora. Outro ponto foda pra mim é o Peter se manter íntegro aos seus valores, como a gente já comentou. O episódio termina com o primeiro contato dele com a MJ. É um puta fanservice foda pra gente que tava ansioso por esse encontro. Eu tô doido pra ver o próximo episódio e quem assistiu isso aqui na época deve ter sentido a mesma coisa. Um dos melhores episódios até aqui, nerdaiada. É impressionante como essa série mantém o seu nível de qualidade e no caso aqui, mano, os caras elevaram ainda mais. Um beijo no coração de todos e até a próxima.